tenho apresentado ao Senhor as nossas reuniões e nosso direcionamento da parte do Senhor foi que nós continuássemos. Como assim? Lucas e Atos, eles foram escritos como uma obra só. Lucas a parte 1, Atos a parte 2. Lucas fala da obra que Jesus realizou aqui na terra, e Atos fala da obra que Jesus realizou por meio dos seus discípulos aqui na terra. Então, quando nós concluirmos, se Deus nos permitir, estarmos vivos, quando nós concluirmos esse Evangelho de Lucas, nós já vamos entrar no estudo de Atos, e os irmãos vão perceber, eu creio que a maioria já leram Lucas e Atos, que o final de Lucas e o início de Atos, eles são meio que quase que a mesma coisa, Fala da ascensão de Jesus e da ordenança de Jesus em relação a esperar a descida do Espírito Santo e, posteriormente, a missão da igreja. Mas nós estamos aqui concluindo agora Lucas, capítulo 24, falamos já dos discípulos no caminho de Emaús. Hoje nós vamos retomar a partir do versículo 36. E o título da nossa mensagem de hoje é: onde está Jesus nas nossas vidas? Antes da gente responder, eu quero explicar a primeira pergunta. Onde está Jesus fala de a prioridade, e não se ele está à direita, à esquerda, mas a prioridade. Jesus, ele deve ser o centro da nossa vida, ou ele não está na nossa vida. Só existem essas duas possibilidades. Muitas pessoas, infelizmente, estão debaixo de um auto-engano. Acreditam estar andando com Jesus, quando na verdade nunca o conheceram. Nós falamos isso várias vezes aqui, e temos o texto de Mateus capítulo 7, que fala mais expressamente daqueles que ouvirão a triste frase: apartai-vos de mim, eu jamais vos conheci. Então essas pessoas acreditavam que Jesus estava na vida delas, mas de fato nunca esteve. Então, quando eu pergunto a vocês e a mim, onde Jesus está nas nossas vidas, é para que a gente, antes de responder essa pergunta, a gente faça uma reflexão profunda acerca da nossa vida, as nossas últimas atitudes, quais são os pensamentos que ocupam mais espaço na nossa mente, como andam os nossos sentimentos. Então, é assim que a gente responde essa pergunta, e não de maneira superficial ou mística. Jesus está em primeiro lugar na minha vida, e aí você passa 5 minutos com a pessoa e percebe que Jesus não está nem no último lugar, dirá no primeiro. Então é preciso que a gente reflita. Por isso, ouvimos o direcionamento de nos examinar a nós mesmos. Devemos examinar, pois alguns dos nossos pecados mais difíceis de serem combatidos são pecados que só a gente sabe que está combatendo eles. Ninguém sabe. São pecados que a gente está combatendo aqui e aqui, se a gente é cristão. Então, no versículo 36, falei na segunda-feira sobre a incredulidade, o perigo da incredulidade. E hoje nós vamos agora retomar de maneira mais expositiva o texto, por assim dizer. Não que segunda-feira não tenha sido expositivo, mas o foco na segunda-feira foi mostrar como a incredulidade muitas vezes cega a nossa percepção de mundo. Então, quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, é importante que a gente esteja com a Bíblia no nosso coração, para que ela ilumine e nós possamos então discernir o que está acontecendo, pois muitas vezes aquilo que a gente pensa que é bênção é maldição, aquilo que a gente pensa que é maldição é bênção.
e quem nos ajuda a enxergar isso é justamente a palavra de Deus. O versículo então, Lucas 24, 36. Os discípulos até agora ainda não entendem, ainda não haviam entendido a necessidade do Cristo padecer, de sofrer. Os discípulos a caminho de Emaús já tinham entendido, Jesus já havia pregado para eles. Eles voltaram para contar para os 11 e os 11 não deram crédito, a semelhança também de não darem crédito às mulheres que voltaram dizendo que Jesus havia ressuscitado. Então, é muito importante que a gente dê crédito aos mensageiros do Senhor. Pois Jesus fala por meio dos seus mensageiros. E daí a necessidade de, como obreiros aprovados, nós sabermos discernir quem está falando da parte de Deus e quem não. Há quase 2000 anos atrás, o apóstolo João escreveu uma carta à igreja, ele como último apóstolo vivo, e ele diz: olha, filhinhos, provai os espíritos. Ele não está dizendo que a gente tem que provar algum espírito que está pairando sobre o ar, algum fantasma, até porque ele existe. Mas o que ele está falando é: provai os espíritos no sentido de prove quem está por detrás daquele que está pregando. Porque nós já vimos, inclusive, nas cartas de Paulo, Satanás pode se travestir de anjo de luz, e não é de se admirar que os seus ministros se disfarcem de ministros de justiça. Então, é importante a gente saber o que estamos ouvindo e de quem estamos ouvindo. Então, aqui, os apóstolos, eles deveriam ter dado crédito, não somente por conta dessas primeiras testemunhas, as mulheres e os 2 discípulos no caminho de Emaús, mas a maioria de todas as testemunhas, por assim dizer, que é a palavra. Jesus já havia falado de como essas coisas deveriam acontecer, como de fato elas aconteceram. E então é importante que nós, na qualidade de cristãos, tenhamos um conhecimento da Bíblia de tal forma que qualquer acontecimento do nosso dia não nos pegará desprevenidos. Não é que a gente não fique assustado com alguma coisa, a gente fica, mas estou falando, não nos pega desprevenido no sentido de que nós sabemos que no mundo temos aflições, nós sabemos que o inimigo está ao derredor, nós sabemos que o justo passa por muitas dificuldades, mas o Senhor os livra de todas. Nós sabemos que mesmo as ovelhas do bom pastor passarão pelo vale da sombra da morte, mas Ele estará com elas. Então é importante que a gente tenha esse discernimento para que durante as batalhas do dia a dia a gente não venha retroceder e nem olhar para trás. Então aqui no versículo 36... olha que coisa. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu. A ideia aqui é justamente como Jesus se preocupa em dar crédito àqueles que Ele envia para falar da parte dele. Olha que coisa. Porque se a gente pega o Evangelho de Marcos, eu já mostrei para vocês em Marcos, vamos voltar rapidamente só para que você possa se situar. Marcos, no capítulo 16... os versículos 12 e 13, Marcos fala de maneira bem sucinta sobre os discípulos no caminho de Emaús. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. Indo eles o anunciar aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então perceba, aconteceu isso. Nós não sabemos quanto tempo, 5, 10, 15 minutos, 20 minutos, mas Jesus aparece e esses 2 estão lá junto com os 11. A organização cronológica é essa. E Jesus aparece justamente para dizer: sim, fui eu mesmo, eu apareci para eles. Por que vocês estão dizendo que eles estão malucos? E a gente já falou sobre isso, inclusive na carta que o Senhor Jesus envia à igreja de Filadélfia. Como Jesus diz: não vai fechar não, eu que abri. E as pessoas que estão dizendo coisas, elas vão vir alguns e vão reconhecer
que eu estou na vida de vocês, e que fui eu que enviei vocês. Por isso que é importante nós sabermos a quem estamos servindo. Se de fato nós somos servos de Cristo, não temos o que temer, pois Ele é mais poderoso que todos. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E é tão bonito essa atitude de Jesus, porque aqui a gente vê um bando de gente incrédula. Mas perceba, irmãos, há uma diferença entre incredulidade e incredulidade. Tem a incredulidade do maligno, cega o entendimento dos incrédulos, e tem a incredulidade do cristão, que muitas vezes é uma incredulidade temporária, por conta de algum tipo de medo, por conta de algum tipo de deficiência. Ele deixou, como o apóstolo Pedro, ele não orou, ele não vigiou, ele não deu crédito ao alerta de Jesus, então ele caiu. Então, nós precisamos tomar cuidado, mas o Senhor Jesus é misericordioso. E nós podemos ter paz em relação a isso. E o Senhor Jesus, Ele sabe quais são as nossas intenções. Por isso que eu repito, apesar de ser em algumas vezes mal compreendido, mas eu continuo repetindo, que a motivação é mais importante do que a ação. Muitas pessoas no nosso mundo fazem coisas que parecem boas, mas a motivação é totalmente maligna. A motivação para Jesus é tão importante quanto a ação. Em algumas situações é até mais importante. Porque a ação de um hipócrita, por exemplo, é para disfarçar a malignidade que está lá dentro. Então ele procura ter uma aparência externa melhor de quem não precisa se disfarçar. Então devemos ter sim muito cuidado, porque o Jesus sabe quem somos. Então, se a gente tiver sinceridade no nosso relacionamento com Jesus, se de fato nós apresentamos ao Senhor Jesus as nossas dúvidas: Senhor, não quero errar, não me deixe errar. Se o Senhor achar que isso que eu estou pedindo é errado, Senhor, não me dá nada do que eu estou pedindo. É assim que um cristão ora. Senhor, destrói todos os meus sonhos, se eles não fazem parte do teu propósito santo. É assim que um cristão ora de verdade. E é essa oração que agrada ao Senhor. Então, nós temos visto um movimento evangélico que tem usado a fé em Cristo como um trampolim. Então, eu tenho Jesus, e aí Jesus está no meu barco, agora ninguém me segura. Agora eu vou fazer tudo o que eu sempre quis e tudo vai dar certo porque Jesus está no meu barco. Isso é algo muito perigoso e esse tipo de mentalidade é diabólica. E nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente ela está dentro da igreja, esse tipo de mentalidade, e muitas pessoas têm esse tipo de mentalidade e não percebem. Porque, como diria Martin Lloyd Jones, Satanás ele é tão perspicaz no seu ofício de enganar, que ele engana uma pessoa e ele usa uma pessoa e a pessoa nem percebe que está sendo usado por ele. Mas ele diz: mas foi Martin Lloyd Jones que disse. Não, ele apenas estava fazendo um comentário acerca da passagem em que Pedro disse: Jesus, de maneira nenhuma deixaremos que o Senhor morra. Quem estava falando ali pela boca de Pedro? O diabo. Então Satanás pode fazer isso comigo, com você. E a gente tem que estar muito atento em relação a tudo que fazemos, pensamos. Eles, porém, surpresos e atemorizados. Eles ficaram surpresos e atemorizados. Mas como assim surpresos e atemorizados? Jesus disse que essas coisas iriam acontecer. Como, por exemplo, como é que a gente vai ficar surpreso
com o que aconteceu domingo no Brasil. Não tem surpresa. É isso mesmo. O mundo é isso. São pessoas o tempo todo brigando umas com as outras. E, inclusive, está escrito de maneira expressa em Tiago. De onde é que surgem as guerras? E as contendas surgem de onde? Vamos lá em Tiago, capítulo 4. Se a gente lesse mais a Bíblia, a gente tomaria menos susto. Versículo 1, capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre nós? Então, o que foi que aconteceu no domingo? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. É o que a gente tem visto. E o mais triste é que essa mensagem aqui, é para os evangélicos. Os evangélicos pedindo mal. Pedindo mal. Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Porque as nossas petições revelam o que está no nosso coração. Você já procurou analisar a sua própria oração? Você já observou como você pede as coisas ao Senhor? Faça isso. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Olha como é muito mais fácil para você e para mim, todos nós, acreditarmos na mentira do que na verdade. Por que você acha que as falsas igrejas têm tanto êxito? Porque é muito mais fácil você acreditar num ritual místico que vai te fazer prosperar, que não existe, do que você acreditar que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. É muito mais fácil você acreditar em quebra de maldições. Você precisa fazer algum tipo de ritual para quebrar maldições que foram lançadas na sua vida. É muito mais fácil a gente acreditar nisso do que acreditar em esmurre o seu próprio corpo, para que naquilo que você prega, você não seja encontrado ou contado como reprovado. Então nós temos uma inclinação natural à mentira. Por isso esses discípulos, 3 anos e meio, apóstolos, 3 anos e meio, ensinados diariamente pelo Senhor Jesus, reprovados, achando que Jesus era um espírito. E Jesus disse, não, eu vou ressuscitar ao 3º dia. Então, por isso que eu falo, irmãos, não é somente a gente ler a Bíblia, a gente tem que estudar. E acima de tudo, a gente tem que acreditar. Porque não adianta você entender teologicamente, né, a Bíblia, se você não assimila isso de maneira espiritual. A gente tem muitos teólogos, mas nos nossos tempos a gente tem, como sempre foi, pouquíssimos servos. Porque os servos acreditam no Senhor que lhes deu o serviço. Os teólogos não. Eles apenas têm um trabalho como qualquer um. Versículo 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Olhe, dúvidas. A dúvida, irmãos, ela é sempre perigosa. Satanás, ele ganha. Satanás, ele triunfa nas nossas vidas de 2 formas. Ou fazendo a gente desistir, ou fazendo a gente duvidar. Olha como é difícil, por isso que o caminho correto é apertado. Porque você não precisa desistir de ser crente para deixar de ser crente. Se você é um crente cheio de dúvidas, você não é crente. Então, é preciso que a gente esteja o tempo todo
entendendo que o ambiente que vivemos é um ambiente de batalha espiritual, portanto, devemos estar revestidos da armadura de Deus. Não se engane, irmãos. Os dardos inflamados do maligno não serão lançados quando a gente estiver atento. Ele vai esperar um momento de falta de vigilância da nossa parte. E é por isso que a gente não deve dar esse tipo de momento para ele. Por isso que o Senhor Jesus nos advertiu: orai e vigiai sem cessar. Então aqui Jesus diz: porque sobem dúvidas ao vosso coração. Perceba, irmãos, olha que coisa. Eles haviam rejeitado o testemunho das mulheres que viram Jesus ressurreto, dos 2 discípulos no caminho de Emaús que viram Jesus ressurreto, e agora o próprio Jesus estava ali com eles, e eles estavam dizendo: será que é Jesus mesmo ou não é um fantasma? Olha como a gente é, irmão. Às vezes você está lendo a Bíblia, e se você ler alguma coisa que você não gostou, será que isso aqui não foi acrescentado depois? Se alguma coisa que a gente gosta, a gente não fala nada. Receba! Mas se for alguma coisa que vai de encontro ao nosso pensamento, será que não houve alguma alteração? Olha, não sei, do grego para o aramaico, de repente, né? Nós somos assim, irmãos. Infelizmente. Nós, eu principalmente. Versículo 39. Olha como Jesus, ele nos ensina a todos nós, principalmente a mim, que não estou na posição de pastor. Vede as minhas mãos. Olha a longanimidade de Jesus. Jesus é muito paciente, irmãos. Porque se fosse outra pessoa, já tinha reprovado todo mundo e procurado outro grupo. Mas aqui não tem gente qualificada para fazer a obra de Deus. Nós somos qualificados durante o nosso ofício. Porque vedes as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Durante muito tempo, teve um movimento na igreja que dizia que Jesus não ressuscitou, que na verdade foi o Espírito de Jesus que ficou andando algum período aqui na Terra. E essa passagem vai totalmente descredibilizar esse movimento. Jesus vai mais além e vai comer com eles. Por isso que eu vejo, às vezes, alguns irmãos assim: não vou comer, para a pessoa ver que eu sou de verdade. Né? Então, pode me dar alguma coisa aí para comer. Tem um chocolate, uma coxinha, uma pizza. Vou comer. Vocês querem ver que eu sou de verdade? Vou comer na sua frente. Pode botar um cachorro quente para mim, que eu como. Ó Senhor. Versículo 40. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por que ele mostra as mãos e os pés? Por conta da crucificação. Crucificado, ele tinha os seus pés. Na verdade, não eram as suas mãos, mas na altura do punho, né? Que os pregos eram colocados. E Jesus mostra que ele está ressuscitando. E ele é o primeiro da ressurreição final. Versículo 41. E por não acreditarem eles ainda, irmão, pelo amor de Deus. Aí você diz: pelo amor de Deus. Não, irmãos, pelo amor de Deus na nossa vida, porque a gente é pior do que eu, sou pior do que esse grupo. Vocês, eu não sei, porque eu acho que vocês têm uma aparência de espiritualidade assim, grande. Mas eu sou pior que eles. Muito, ó. Quantas vezes, Senhor Jesus, você sente aquela presença maravilhosa e agora ninguém me para. 5 minutos depois, não. Será que não foi minha carne que mandou eu renunciar a tudo? Acho que foi minha carne que mandou isso. Então a gente é assim, irmãos. Por isso que a necessidade de buscarmos viver uma vida cheia do Espírito Santo, de meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite.
Porque espiritualidade não é algo que a gente estoca. Espiritualidade não é como os 7 anos de vacas magras e os 7 anos de vacas gordas lá do Egito. Não, espiritualidade é igual ao maná. Todo dia você precisa buscar. E se você tentar guardar de um dia para o outro, fica ruim. Espiritualidade é assim. É por isso que as pessoas que efetivamente, que de fato são espirituais, são humildes. Porque eles entendem que, por mais que eles tenham caminhado muito tempo com Jesus, é sempre como se fosse o primeiro dia. É sempre um recomeço, cada novo dia que o Senhor nos concede. Claro que a gente vai guardando as experiências com o Senhor, isso edifica, e a gente também vai edificando a outros, mas isso não nos faz orgulhosos, muito pelo contrário. Então aqui no versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, mas vem cá, irmão, que alegria é essa? É a alegria do mundo. A alegria do mundo, irmãos, é desse jeito. A gente fica alegre, mas ao mesmo tempo a gente fica, né? E aí, será que é isso mesmo? E estando admirados, por isso que eu disse para vocês, e digo para mim, né, todos os dias, não tomemos nenhuma atitude quando a gente estiver emocionalmente, né, ou triste demais, ou alegre demais. Quando a gente estiver debaixo de alguma emoção forte, a gente não tem que tomar atitudes, principalmente atitudes importantes. E normalmente a gente faz assim. Eu, por exemplo, sou pai de 3. Às vezes você passa um dia maravilhoso com seu filho, filha, e de repente você promete que vai dar uma coisa. E depois você, rapaz, não devia ter prometido aquilo, né? Não devia ter falado aquilo. Então, não deixemos que uma alegria demasiada ou uma tristeza demasiada seja o norteador das nossas decisões. Então, a gente tem que saber, não, estou fazendo isso e eu faço isso de maneira espiritual. O mundo, quando acusa a igreja, diz que a espiritualidade tira a nossa racionalidade. Não. Muito pelo contrário. A espiritualidade nos faz ter uma racionalidade superior a qualquer outra pessoa do mundo. Porque a pessoa mais inteligente do mundo, ela consegue ver somente as coisas do mundo. O cristão não. Ele consegue enxergar os dois mundos que se entrelaçam, que é o mundo físico e o mundo espiritual. Ele consegue enxergar além. Por isso ele consegue fazer aquilo que o Senhor ordena. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tem aqui alguma coisa que comer? Mas por que isso? Para não saírem dizendo por aí que para provar que é crente tem que comer muito. Não. Né? Jejuar também é de Deus. Qual foi a última vez que alguém aqui jejuou? Guarde para você, né? Mas saiba que jejum é importante. A gente prega a respeito das verdades das Escrituras, e aí se fala muito que nas igrejas místicas, né, as pessoas jejuam muito. De fato, elas se abstêm de alimento, mas jejuar é outra coisa. Jejuar é fome de Deus. É quando você deixa de comer para poder você buscar mais ao Senhor. É a ideia de Deus é tão prioridade na minha vida que eu não vou nem comer. Essa é a ideia do jejum. A ideia do jejum não é se abster de alimento, mas buscar a Deus de tal forma que a gente nem come. Então é importante a gente ter esses momentos na nossa vida. E por não acreditarem, Jesus pede alguma coisa para comer, porque o que Jesus queria mostrar para eles é: eu não sou fantasma. Eles já tinham pego com Jesus, eles já tinham visto as marcas, mas ainda estavam sem entender. A mesma coisa acontece com a gente. Se nós somos colocados em uma situação incomum, é muito fácil a gente
se assustar e ter pensamentos que não são condizentes com a realidade das Escrituras. E é importante sempre a gente buscar adequar a nossa estrutura de pensamento à Bíblia, e não o contrário. Adequar a Bíblia à nossa estrutura de pensamento, de forma alguma. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Olha que coisa gostosa! E ele comeu na presença deles. Ele comeu justamente para mostrar o quê? Eu sou um homem ressuscitado. Eu não sou um espírito. Aquilo que eu disse para vocês, ninguém pode tirar a minha vida. Eu espontaneamente é que a dou, e eu tenho o poder de retomá-la. Então, tudo aquilo que Jesus havia predito está se cumprindo, e os discípulos são as primeiras testemunhas dessa ressurreição. E o Evangelho passa por essa verdade, irmãos. O Evangelho fala de Cristo morrendo pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitando ao terceiro dia também, segundo as Escrituras. E pessoas que vivenciaram esse momento, testemunharam esse momento para outros, e esse testemunho alcançou a nossa geração. É nossa responsabilidade passar adiante. É a nossa responsabilidade agora. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus está falando aqui do Antigo Testamento, daquilo que nós chamamos hoje como Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo tudo o que foi escrito lá. E os fariseus haviam acusado Jesus em um determinado momento que Jesus estava querendo abrogar isso, tirar a validade disso. E Jesus disse: não, eu não vim para decretar invalidade, né? Não vim para dizer que o Antigo Testamento não vale de nada. Muito pelo contrário, eu vim para cumprir ele, para mostrar a veracidade dele e a importância. E Paulo, falando a respeito da lei do Evangelho, lei, quando eu falo lei, é o Antigo Testamento, e o Evangelho, Paulo vai dizer que a lei é o que nos leva a Cristo. Como é que eu vou saber que eu sou um pecador miserável se a lei não me falar isso? Como é que eu vou poder me arrepender se eu nem tiver noção dos meus pecados que de fato ofendem a Deus? Por exemplo, irmãos, às vezes a gente divide o mundo, e esse é um erro muito comum nos dias atuais da igreja evangélica. Às vezes a gente divide o mundo entre pessoas boas e pessoas más. Não existe esse tipo de divisão à luz da Bíblia, só existem pessoas más. A única pessoa boa que pisou nesse mundo foi Jesus. Mas existe uma divisão entre pecadores e pecadores. Existem pecadores obstinados e pecadores arrependidos. Os pecadores arrependidos, eles são perdoados e salvos. Os pecadores obstinados estão debaixo de condenação. Então, como cristão, é preciso que a gente entenda a nossa realidade à luz das Escrituras. E é isso que Jesus faz. É assim que Jesus nos ensina. Por isso que, eu creio que foi um pastor do passado que disse: Jesus é a chave das Escrituras. Como é que eu vou conseguir entender todos os livros da Bíblia? Não só o Novo Testamento. O Novo Testamento é mais fácil, entre aspas, nesse sentido, porque fala de Jesus expressamente. Mas no Antigo Testamento, nos 39 livros do Antigo Testamento, Jesus está em todos eles. E Jesus é o centro. Por exemplo, irmãos, há muita dificuldade sincera, diga-se de passagem, de algumas pessoas ao estudarem o livro de Cantares. O livro de Cantares tem uma linguagem um pouco incomum para o cristão. Usa linguagens que falam, né, de intimidade entre homem e mulher. Mas ali está falando do relacionamento de Cristo e a igreja. O livro de Levítico é um livro que você fala assim: meu Deus, isso aqui está parecendo o Código Penal ou o Código Civil, é um monte de artigo, faça assim, não faça assim, né? Mas ali não, ali é mostrando os sacrifícios, como Deus exigia sacrifícios
específicos. Isso apontava para o quê? Para a especificidade do sacrifício que nos salvaria, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todos os livros da Bíblia, Cristo é a chave para entender eles. Por isso que se a gente não tem Cristo, a gente não consegue estudar a Bíblia da maneira correta. Se Cristo não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente vai estudar inclusive o Novo Testamento de maneira errada. Porque se a nossa visão do Senhor não estiver correta, isso vai influenciar a nossa visão da palavra de Deus. Tomemos cuidado em relação a isso. Versículo 45. Então lhes abriu o entendimento. E aqui nós vemos o cumprimento de uma profecia que o Senhor Jesus já havia predito. Eu queria que vocês deixassem aqui, a gente vai voltar só um pouquinho em Mateus, no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 11. Jesus faz uma dura repreensão a duas cidades que ele havia operado muitos milagres, que era Corazim e Betsaida, cidades da Galileia. Mas não é isso que eu quero falar com vocês. No versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, Jesus para e agradece a Deus. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Você entende isso? Você entende que o nosso Pai é o Senhor do céu e da terra? Se você entender isso, então você vai parar de se preocupar com a inflação. Você vai parar de se preocupar com a taxa de desemprego. Você vai parar de se preocupar com uma série de coisas que preocupam as pessoas que não têm um Pai, que é o Senhor do céu e da terra. Porque ocultastes, olha que coisa, nós temos na Bíblia um Deus que se esconde. Às vezes a gente prega de maneira errada e nem percebe. Então, você pode pregar, irmãos, a mesma coisa para duas pessoas que estão sentadas em bancos, um do lado do outro. As pessoas estão olhando para você com a mesma atenção, e uma ser regenerada e outra não. E uma entender tudo que você está falando e outra não. E não é por conta de grau de escolaridade, pessoas que podem ter o mesmo histórico, o mesmo passado, vivem de uma realidade próxima, mas a obra do Senhor é interna, para que depois seja vista de forma externa. Então aqui, o Senhor ocultou estas coisas dos sábios e instruídos, porque ao soberbo o Senhor existe, ele abate. Então quando uma pessoa diz, eu já conheço a palavra, essa pessoa não conhece nada da Bíblia e provavelmente nunca vai conhecer. Como no caso dos fariseus, eles diziam que estavam saudáveis. Por isso Jesus disse, eu não vou curar vocês. Porque se dissessem que estavam doentes, eu curaria. Então, olha que perigo, irmãos. Hoje na igreja tem tanta gente que se acha qualificada para pregar e para pastorear. Eu, por exemplo, não me acho. Eu só estou pregando aqui essa noite, pastoreando a igreja, por uma ordem que é mais forte que a minha vontade. Porque se não fosse essa ordem que é mais forte que a minha vontade, provavelmente eu não estaria aqui. É muito mais simples você sentar e ouvir do que você pregar de maneira responsável a palavra de Deus. Estas coisas aos sábios e instruídos são ocultas, e as revelastes aos teus pequeninos. Não sei se vocês sabiam, o apóstolo Paulo, não Paulo, o apóstolo
começou a usar depois da sua conversão, ele significa no grego a expressão pequeno. Enquanto que Paulo era conhecido antigamente, né? O Saulo. Saulo é o mesmo nome de Saul. Significa aquilo que é vindo de oração, né? Mostrando espiritualidade. O apóstolo Paulo começa a enxergar a sua pequenez, ele se apresenta até como pequeno no nome. E Paulo traz esse significado consigo. Versículo 26. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. É isso que traz alegria ao Pai. Se revelar aos humildes. Aqueles que buscam ao Senhor vazios. Senhor, eu não sei de nada. E tudo que eu penso que sei, eu só sei que é um monte de bobagem. Então, me mostra o que de fato eu tenho que saber. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão... Percebeu como os testemunhas de Jeová estão com um sério problema naquele grande dia? Ninguém pode falar de Jeová sem falar de Jesus. O problema não é o nome de Jeová. O problema é usar Jesus como um pequeno Deus, como alguém inferior ao Pai, quando na verdade a Trindade não tem hierarquia entre si. Tudo que me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai. Os judeus também têm um problema. Porque os judeus dizem que conhecem Deus verdadeiro, até porque, né? No Antigo Testamento nosso, os judeus acreditam neles, pelo menos dizem, né? Acreditar nele. Aprendei, e Jesus então diz: e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Lucas 24. Por isso eu fiz questão de ler essa passagem. Porque no versículo 45 de Lucas 24, então lhes abriu o entendimento. Olha que coisa, irmão. O Senhor Jesus, ele pode abrir o nosso entendimento a qualquer momento. Mas é importante que a gente entenda, o Senhor não abriu o entendimento de pessoas que nunca tinham ouvido a Bíblia. O Senhor abriu o entendimento de pessoas que passaram 3 anos e meio com Ele. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acha que o entendimento espiritual vai entrar na gente de maneira mágica ou mística. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não estuda, você não busca conhecer o Senhor, mas de maneira mágica você se torna um profeta da noite para o dia. Pelo menos é o que tem acontecido em algumas igrejas neopentecostais. E aí você vê todo tipo de abominação. Coisas assim absurdas têm acontecido com o rótulo de evangélicos, quando na verdade não são evangélicos. Mas devemos ter cuidado, irmãos, porque essa abertura de entendimento não é algo solto. Por isso que o Senhor Jesus, inclusive, fala sobre isso e diz: o Espírito Santo vos lembrará as palavras que eu falei a vocês. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque nos fala assim, irmãos, porque não adianta ler a Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia na companhia do autor. A Bíblia é o único livro que você precisa da presença do autor ao seu lado para você compreender o que está escrito. Não sei se já aconteceu com vocês, acontece muito comigo. Acontece no presente, no ano passado. Não. Às vezes você lê um texto, eu leio um texto 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Vai ser na 31ª que vem uma compreensão correta daquilo. Não estou falando de nenhuma manifestação mágica, não, irmãos, mas uma compreensão espiritual. Porque, como eu expliquei para vocês, nós temos comentários bíblicos muito bons. Estudar, ler comentários bíblicos
os corretos, é muito saudável, mas eu não posso acreditar em Jesus só porque essas pessoas falaram. Eu preciso ter o meu relacionamento com Jesus. Por mais que seja importante dar crédito à mensagem que os mensageiros oficiais de Jesus passam, é importante também que a gente tenha o nosso relacionamento pessoal com Jesus. Uma coisa não exclui a outra. Então eu não posso acreditar pela fé dos outros. Eu preciso ter a minha, que tem que ser segundo as Escrituras. Então, versículo 46. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Que dia é esse que Jesus está conversando com eles? Domingo, é o terceiro dia. Ele apareceu de manhã, ele apareceu no finalzinho da tarde, e agora aqui provavelmente é o início da noite. Né? Então, ele está conversando com esses discípulos. E agora o Senhor Jesus vai falar da necessidade de continuidade daquilo que ele começou. Não é por acaso, irmãos, que há analogia na Bíblia que nós somos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Cristo. Mas por que Jesus disse que nós seríamos também a luz do mundo? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os emissários dele, embaixadores de Cristo. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Em que em seu nome se pregasse. E o que a igreja deve pregar, irmãos? Em primeiro lugar, arrependimento. Então aqui a gente já percebe como esse movimento evangélico está totalmente equivocado. Um movimento que ele trabalha muito mais com uma visão empresarial do que com a visão de reino de Deus. O interesse do movimento de hoje, do movimento evangélico, é muito mais o interesse de números do que propriamente de agradar a Deus. E a gente não pode andar nessa mesma direção. Nesse sentido, a gente tem que estar na contramão do movimento evangélico dos nossos dias. Preciso que busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. E de que forma isso acontece? Por meio do arrependimento. É o arrependimento, irmãos. O arrependimento, ele é o resultado do convencimento por parte do Espírito Santo na nossa vida do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, a gente se arrepende. Por isso que há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Remorso qualquer um pode ter, inclusive o ímpio. Arrependimento não, é um dom de Deus. Só quem tem são os verdadeiros crentes. Eu quero só para a gente diferenciar isso de maneira assim bem sucinta, não vou me aprofundar muito, por todo tempo, mas vamos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Senhor Jesus está falando aqui da obra do Espírito Santo na vida do crente. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas preste atenção, porque Jesus, que nunca falou nenhuma palavra desnecessária, muito pelo contrário, cada palavra do Senhor tem toda a importância. Ele faz questão de dizer o que é o pecado que o Espírito Santo vai nos convencer. O pecado, porque não creem em mim. Por exemplo, esse pecado, os discípulos estavam cometendo. Eles não estavam acreditando que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso Jesus tem que ir lá mostrar, sou eu, olha eu aqui, ó. Me dê um pedaço de peixe aí, bota o melzinho em cima. Vocês vão ver que sou eu. Do juízo. Por que o juízo?
da justiça, versículo 10, porque eu vou para o Pai. Essa é a justiça. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feito justiça de Deus, segundo aos Coríntios 5:21. A justiça, porque eu vou para o Pai, não me vereis mais. A ideia é de estar consumado. Ele pagou o preço, o seu sangue, como está escrito em Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós todos foi pregado na cruz. Então o Espírito Santo nos mostra isso. A justiça perfeita de Deus foi cumprida. Deus não é injusto quando Ele salva. Por quê? Porque Ele pagou com o seu próprio sangue a vida daqueles que Ele salvou. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E como isso influencia os descrentes ou os falsos crentes? Porque, irmãos, como é que eu vou falar isso sem arder? Não vai ter como, vai arder. Só existe dois tipos de pessoas: os filhos de Deus e os filhos do diabo. E a ideia de filiação, irmãos, fala de que você veio dessa pessoa. Na Bíblia, filho significa muitas vezes quando você é parecido. Quando você, como tem, na Bíblia tem uma expressão assim, filhos da desobediência. Será que a desobediência teve um filho? Foi com quem? Foi com quem que ela teve filho? Então a ideia de filhos da desobediência é pessoas que insistem em desobedecer. Então quando a Bíblia diz assim, filhos do diabo, não está dizendo que o diabo gerou alguém, porque o diabo não cria ninguém, ele mesmo é uma criatura. Mas a ideia de que essas pessoas estão andando nas mesmas pegadas. Elas estão andando no mesmo caminho. É por isso que lá, e a gente falou sobre isso, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, minha memória não está muito boa, nunca foi, né? Agora está pior. Quando a gente falou sobre isso na segunda ou na terça-feira, que no capítulo 20 de Apocalipse, que Satanás vai ser lançado no inferno. Primeiro ele. E depois, os seres humanos que não creram em Cristo, que não se arrependeram. Eles vão para o mesmo lugar onde o juízo de Deus recairá sobre o diabo e os seus demônios. E também aqueles que andaram no caminho deles. Receberão a mesma sentença. Então é por isso que aqui o Espírito Santo mostra o juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O apóstolo João fala, usando essa expressão mundo, ele diz, não ameis o mundo e nem nada que nele há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é que convence a gente disso? O Espírito Santo. É por isso que um cristão, irmãos, ele não fica preocupado em obter bens materiais. Por quê? Só tem validade. Né? Só vai ter algum tipo de validade, um acréscimo na minha vida, se for para ser usado para a glória de Deus. E até nisso eu vou ter que tomar muito cuidado, porque o meu coração é tão enganoso que eu posso me desviar com esse acréscimo. A gente tem o exemplo de Salomão. Então, devemos tomar sempre muito cuidado. Por quê? Porque Satanás é muito mais ardiloso do que você e eu imaginamos. A gente tem uma imagem muito deficiente do diabo. A gente fica sendo influenciado por esses filmes de terror hollywoodianos que mostram um diabo facilmente de ser percebido. E o diabo mais perigoso não é esse. É aquele que se disfarça de seu melhor amigo, de seu maior conselheiro, aquele que te dá as melhores ideias, aquele que te coloca nos melhores lugares que o mundo acha que são melhores lugares. Esse diabo é muito perigoso e por muitos nem é reconhecido como diabo. Eu fico assustado, na verdade, com o relato de alguns cristãos que falam coisas assim. Um grande amigo meu me fez isso e isso, mas esse grande amigo congrega um? Não é crente, não. Um grande amigo seu. É mesmo. Grande.
Tem uma verdade que continua valendo, não prescreveu, como nenhuma parte da Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós não somos inimigos de ninguém, mas nós sabemos aqueles que estão andando com Cristo e aqueles que não estão. E todos que não estão andando com Cristo estão tentando nos tirar de perto de Cristo. Você tem essa consciência? Porque se você não tiver isso de maneira bem forte na sua mente, você vai ser um alvo fácil pelos ataques do inimigo. Ah, mas essa pessoa é uma pessoa tão legal e você acha que o diabo não é legal? Mas o diabo, ele vai te trazer uma ideia do ponto de vista do mundo muito mais legal que a de Jesus. Jesus disse para mim e para você: nega tudo, tome a sua cruz e me siga por um caminho que vai terminar em morte de cruz. Esse é o convite de Jesus. O convite do diabo: dobre o seu joelho e eu te dou tudo que você quiser. Então, quando você acha que um católico vai para Nossa Senhora de Aparecida de joelho agradecer uma suposta bênção, foi a quem que ele pediu? Quem foi que deu a bênção? Você dobra os joelhos, meu filho, reconhece que a heresia é melhor do que a verdade, e Satanás diz: receba! E ele tem poder, dado pelo próprio Deus, para agir na vida daqueles que não deram crédito à verdade. Antes preferiram ter felicidade na mentira. A Bíblia está dizendo que para ir para o céu só pelo caminho estreito. Eu não acho que é assim, não. Acho que tem algumas pessoas assim que o Senhor dá uma largada no caminho porque ele sabe que essas pessoas são melhores do que as outras. Esse negócio de cristão do passado que sofria para demonstrar sua fé, isso era no passado. Agora os crentes é diferente. Agora a gente louva, a gente canta, a gente pula, a gente grita, a gente tá cambalhota por Jesus, a gente se batiza de paraquedas, a gente se casa no mergulho em Fernando de Noronha, né, com o pastor fazendo... Eu não sei como é que vão ouvir, né, as palavras, né? Você já viu? O pessoal inventa cada loucura, meu. Tem uma dessas igrejas assim, neopentecostais, que inventou um tempo atrás o batismo num tobogã. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uau! Jogava a pessoa sai igual um doido no tobogã, assim, e cai na água. Você está dando risada? Fizeram isso agora, há pouco teria com uma igreja. Aqui em Salvador, saiu na imprensa uma igreja que levou não sei quantas pessoas para se batizarem na praia. Só para chamar a atenção, para ser motivo de notícia, para PIB, né? Então você vê assim, é isso. É essa mensagem de arrependimento que o Senhor disse que a gente tem que passar. O batismo na praia, que legal, depois a gente ainda toma um sol, um bronze. A gente se batiza e ainda fica na cor. Depois toma uma aguinha de coco, faz um cooper. Olha o batismo de hoje. Cadê o arrependimento? E arrependimento do quê? Não arrepender de quê? Uma vida na posição. Eu estou na posição, rapaz. Estou crente, ó. Eu ouvia muito essa expressão na igreja do falso evangelho que eu iniciei a caminhada. Se você ficar na posição, tudo vai dar certo na sua vida. Ainda bem que na minha não deu. Meu Deus, o Senhor me tirou. Versículo 12, só para a gente concluir aqui o Evangelho de João e já voltar para concluir a exposição de hoje. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós ainda não podeis suportar. Olha como Jesus é misericordioso na sua vida e na minha. Eu já disse aos irmãos, eu tenho 11 anos de pastoreio. Tenho quase 12 ou 13, mais ou menos, de cristão. De cristão do verdadeiro Evangelho, 12, logo depois da minha regeneração. Pouco tempo depois eu fui chamado ao pastoreio. Mas uma das coisas que a gente aprende nessa caminhada cristã é justamente que o arrependimento é algo progressivo e diário.
Todo dia a gente se arrepende. Todo dia. E a revelação do Senhor também é progressiva, por isso que eu me assusto com um retrato que tem se desenhado nos nossos dias de cristãos que chegaram na igreja e que há um tempo atrás faziam mais e hoje fazem menos. Mas como assim? Como você fazia mais e agora você faz menos? Por quê? Ah não, porque eu trabalhei muito para Cristo há uns 5 anos atrás e aí eu deixei de crédito. Agora eu estou vivendo de juros. Só pode ser, né? Trabalhei muito, 5 anos assim no Evangelho e agora estou vivendo de juros, né? Estou vivendo de renda. Aquilo que eu fiz há 5 anos atrás está valendo, né? Como se... E eu fico pensando, o que está na cabeça dessas pessoas? Porque é tão explícito, aquele que coloca a sua mão no arado e olha para trás, é reprovado. A gente é chamado para ir fazendo mais a cada dia, e não menos. E as pessoas ficam nessa espécie de montanha russa. Uma hora está espiritual, outra hora não está, uma hora quer fazer as coisas para Deus, outra hora não quer. O que é isso, irmão? Tem responsabilidade. E acham que estão agradando ao Senhor. Nenhum mundo se agrada desse tipo de oferta. Vá para o seu trabalho e apresente isso. Está escrito no livro de Malaquias. Quando o Senhor reprova a oferenda do povo e a maneira como o povo adorava, e diz: eu quero que vocês peguem esse animal que vocês estão trazendo para sacrificar e deem de presente para o governador de vocês. Faça, dê para ele. Será que ele vai se agradar de vocês? Mas se o governador de vocês, que é muito inferior do que eu, Deus, rejeitaria essa oferta, esse animal cego, coxo, o que vocês estão trazendo para mim? Como se eu não estivesse vendo. Vocês estão me dando o resto, a sobra. Está lá em Malaquias, irmãos. Então, é o que eu falei para vocês. Não é só ler, não é só estudar, é acreditar. Porque ler e estudar, muitas pessoas vão fazer. Mas acreditar que assim como o Senhor aprova, o Senhor também reprova. Assim como alguns comportamentos alegram ao Senhor, muitos outros desagradam. E a gente não pode viver debaixo do engano. A gente tem que andar de verdade. Por isso, voltando agora aqui para Lucas, para a gente concluir. Versículo 47. E em seu nome, no nome de Jesus, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. É por isso a necessidade, irmãos, de nós termos uma exposição que continua dizendo que o inferno é real, tanto quanto o céu. E que pessoas estão indo para os dois lugares todos os dias. É preciso que a gente continue, por mais que esteja fora de moda, pregar sobre a realidade do inferno. É necessário evangelizar as pessoas como hoje. Jesus te ama. Nunca você viu isso na Bíblia. Nunca. Aí diz, não, mas está escrito lá em João 3,16 que Jesus amou o mundo. João 3,16. Mas você viu como começou aquele diálogo? Foi Jesus reprovando Nicodemos. Olha, Nicodemos, você está vindo, né, buscando a vida eterna? Olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo da água do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Então, o versículo que fala de que Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de regeneração antes. As pessoas passam por isso assim, sem qualquer cuidado. Se não nascer de novo, então é perigoso, irmãos. É perigoso falarmos do amor de Deus sem falarmos da ira de Deus. É perigoso falarmos de perdão sem falar de pecado.
malignidade dele, da profundidade com que o pecado está enraizado nas nossas vidas. De maneira que você pode viver um dia muito espiritual hoje, eu acredito que todos vocês viveram, aleluia! Mas amanhã, irmão, o pecado vai do seu lado na cama, bom dia. Imagine. Então, cuidado. Ele está sempre ao redor. De vez em quando ele não deixa nem você dormir. Essa noite mesmo, 3 da manhã, está lá o pecado. E aí, pecado? Sair, comer alguma coisa doce, vai se encher de doce de madrugada. E eu estava sozinho em casa. Eu disse, pecado, você me deixa em paz. Eu quero dormir. Hoje em casa não tinha nada para comer na geladeira. Eu pegava, e aí, não tem? Aí, quando delicatessen, pegou, desceu, comprou um monte de doce, top de doce. Amanhã, então, ó, tudo inflamado. Porque o açúcar inflama o corpo. Então é perigoso, irmãos. O pecado não vai deixar de assediar a gente. A gente tem que lutar contra ele o tempo todo. O tempo todo o pecado está lá. E que se eu não pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Por isso, irmãos, quando a gente prega para os outros, a gente está pregando para a gente. Tudo que eu estou ensinando para vocês hoje aqui, quem é mais cobrado? 2 vezes mais. Olha a responsabilidade de quem prega. Por isso que tem muitas pessoas, eu já vi ao longo desses 11 anos, muitas pessoas que se apresentaram dizendo, pastor, eu sou evangelista, quero muito pregar o evangelho, vou fazer estudo bíblico na casa de A e B. 3º, 4º estudo bíblico parou. Ah, porque tem isso, porque tem aquilo. Mas por que assim? Se fosse desse jeito, era melhor nem começar. Orou antes de começar? Ou foi a emoção? É preciso que a gente saiba para quem a gente está trabalhando, irmãos. Senão o diabo vai brincar com muitos. Versículo 47 ainda. A todas as nações. Percebeu? Nós não temos limites geográficos. É por isso que é totalmente incompreensível o movimento evangélico nacionalista, por exemplo, como se desenhou aqui no Brasil, né, recentemente. Evangélicos com a bandeira do Brasil, abraçados com a bandeira do Brasil. Mano, se uma pessoa pega a bandeira do Brasil para torcer na Copa do Mundo, ela está sendo mais coerente do que um evangélico com a bandeira do Brasil. Porque pelo menos ela está na loucura dela, né? Que é a Copa do Mundo. Mas o evangélico, ele não tem limites geográficos. Qual é a nação sua e minha? É o reino de Deus. Então, eu, por exemplo, se o Senhor me mandar, e aí eu vou orar muito, lá para o Oriente Médio, irmãos, eu não vou ter autorização do Oriente Médio para entrar em alguns países. Tem lugares onde pregar o evangelho é crime de morte. Com sentença na capital. Ah, então você vai ser um forasteiro? Vou ser um forasteiro de Deus. Porque a gente não tem esse tipo de limite. Pregar o evangelho, por exemplo, na Coreia do Norte, não pode. Mas tem crente lá. Então, nós não temos limites geográficos. Por isso que essas atitudes assim que a gente se vê se desenhar aqui no Brasil e até em outros lugares, totalmente sem sentido. São pessoas que não têm qualquer tipo de preparo bíblico. Pastores manipulando a massa para fazer o que eles querem. É triste essa realidade. Mas isso já vem desde a época de Jeremias, Isaías, né? A gente já viu isso. O pessoal gostando do falso profeta, o pessoal gostando dos falsos sacerdotes, o povo se alegrando com isso, como está lá escrito em Jeremias. Mas vamos lá. Todas as nações, começando de Jerusalém. E aqui um ponto importante. A gente começa a pregar o evangelho a partir da igreja. Eu e você temos que ser obreiros aprovados para a gente sair e pregar lá fora. Então as pessoas que já foram
chamadas pela graça, regeneradas pelo Senhor, agora elas estão sendo preparadas pelo Senhor para poder dividir a sua fé. Porque o evangelismo, irmãos, não é só pegar uma praça, um local público e falar para uma multidão. Não, evangelismo é algo pessoal muitas vezes. Ou o evangelismo do eunuco. Uma pessoa. Ou o evangelismo da mulher samaritana. O evangelismo de Nicodemos, uma pessoa. Então todos vocês e eu devemos ser preparados para dividir a nossa fé na situação que o Senhor nos colocar. Devemos ser obreiros aprovados. Nem todos são chamados para pastorear, nem todos são chamados para pregar em público, mas todos são chamados para evangelizar. Fazendo, inclusive, das nossas vidas testemunho do evangelho que pregamos. Toma conta de ti mesmo e da doutrina, para que seja salvo tanto a você quanto os que lhe ouvem. Concluindo, irmãos. Vós sois testemunhas destas coisas. E a palavra testemunhas é uma palavra que eu creio que muitos de vocês conhecem, o original, e amam. É a palavra martiria. De onde vem a palavra mártir? Morrer. Então, tem um irmão aqui, por exemplo, que se fosse para a selva do Equador, a lança não pegava ele de jeito nenhum. Porque ele é magro e rápido. Não, o índio ia ter que ter uma mira muito boa. Né? Mas, se o Senhor quiser te levar desse jeito, meu irmão, vai assim, né? Mas eu creio que você vai ser igual a Elias, subindo assim no redemoinho. Aleluias! Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que viu sobre vós a promessa do meu Pai. Que promessa é essa, irmão? Isso fica mais claro no livro de Atos. Por isso que eu falei Atos. Ele é a continuação de Lucas, desse ponto aqui, como se fosse o volume 1 e o volume 2. Né? Então, lá no capítulo 1 de Atos, se Deus permitir a gente chegar lá, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo, ó, fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Versículo 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aqui nós, como cristãos, vamos sair essa noite conscientes de que a gente já é abençoado, irmão. Pastor, a sua vida é muito boa, o senhor não sabe como é a minha vida. Ô irmão, ainda bem que você não sabe como é a minha. Você tem esse tipo de pensamento, profetiza. Né? Então, independente das nossas dificuldades, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não falta bênção na vida do cristão. O cristão está tão seguro no deserto quanto na cidade, porque o Deus que protege ele na cidade, protege ele no deserto. Quando o apóstolo Paulo fala esse versículo que até os lutadores de MMA gostam de tatuar no corpo, eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele não está falando no contexto de que eu posso bater nos outros. Ele está dizendo, eu posso apanhar por Cristo. Eu posso passar por todas as situações por amor a Cristo. Porque Ele me fez passar. Ele me fez passar por um momento de grande escassez. Ele me fez passar por um momento de abundância. Eu fui provado em todas as situações. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o contexto. Então aqui ele diz, aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles. Isso também vai ser falado lá no livro de Atos. A ascensão de Jesus, o momento em que Jesus sobe aos céus diante de uma multidão de quase 500 pessoas. No livro de Atos, no livro de 1 Coríntios, nos falam que são quase 500 pessoas que estão presentes. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então esse é o finalzinho do Evangelho de Lucas. É importante que a gente, diante de tudo que a gente ouviu aqui hoje, irmãos,
a nossa fraqueza, ela não tem que nos afastar de Jesus, ela tem que nos aproximar dele. Se somos cristãos, eu quero acreditar que somos, a nossa fraqueza vai produzir esse benefício. E o apóstolo Paulo descobre depois de muita dor. Quando ele está falando em 2 Coríntios, se não me engano, ele diz exatamente isso. Quando Jesus fala, a minha graça te basta, para Paulo, é aí então que ele percebe que era na fraqueza que se operava o poder de Deus. E então ele diz, de maneira que eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Fraquezas ali não é o pecado, viu? São as dores. São muitas vezes os momentos de dúvida que a gente passa, de perplexidade, de medo. Então todos esses desafios que passamos durante a nossa vida aqui na Terra devem nos aproximar do Senhor Jesus. Então, um cristão está com medo, ele vai orar. Um cristão, ele está em dúvida, ele vai orar. Um cristão está muito alegre, ele não ora, mas aí é que ele deveria orar. Para ver se aquela alegria vem do alto mesmo. Então a gente tem que aprender a orar sem cessar. Orar sem cessar, irmãos, não é uma missão impossível que Cristo nos dá. Orar sem cessar é um estilo de vida característico do cristão. A ideia de orar sem cessar é a consciência de que, como cristão, eu estou sempre na presença de Deus. Então, quando você tem essa consciência, você ora sem cessar. Você está sempre diante de Deus e tudo que acontece na sua vida é apresentado ao Senhor. Tudo que acontece na sua vida, você apresenta ao Senhor e é do Senhor que você recebe as suas ordens claras em relação ao que você tem que fazer e deixar de fazer. Em relação aonde você tem que ir e onde você tem que deixar de ir. Então, que o Senhor nos ajude. Hoje nós lemos, e concluímos esse Evangelho de Lucas. A gente começou ainda na boca do rio, se não me engano. Muito aconteceu na nossa congregação, durante a exposição do Evangelho de Lucas. Mas, a semelhança do Evangelho de João, os 4 evangelhos, eles trazem essa proposta do Senhor. O Evangelho nos mostra que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E que é crendo nele que nós temos vida no seu nome. Então é desse jeito que eu gostaria que todos nós saíssemos daqui nessa noite, entendendo que Jesus Cristo não é um desconhecido para nós e nós também não somos para Ele. Que a gente saia essa noite com essa fé, com essa convicção de que o Senhor Jesus é o nosso pastor, que a obra que Ele realizou na cruz não foi em vão, pagou pelos meus e os seus pecados, e que nós podemos e devemos continuar pelo caminho de santidade, o caminho que foi aberto pelo seu próprio sangue e que tem nos levado dia a dia para mais perto do reino que Ele preparou para que nós passássemos a eternidade inteira ao seu lado, em uma glória indizível, em uma alegria inefável. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais uma vez se manifestar no meio do teu povo, através da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, na compreensão, na assimilação das tuas benditas verdades, Senhor. Que nós nos tornemos, Senhor, todos nós, testemunhas de que o Senhor é real, que a tua palavra é eterna
Ajuda-nos, Senhor, a viver como devemos, como luz, como sal, como ramos frutíferos da boa árvore. Ajuda-nos, Senhor, a demonstrar por meio das nossas ações, palavras, que o Senhor reina nos nossos pensamentos e no nosso coração. Ajuda-nos como congregação, Senhor, a evidenciarmos o amor que o Senhor tem por nós e que o Senhor nos deu para que tivéssemos por Ti e uns pelos outros. Ajuda-nos, Senhor, a nos dedicarmos mais à missão tão sublime que o Senhor concedeu a cada um de nós e sermos participantes da Tua obra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender o quão maravilhoso é a eleição que nos alcançou em graça. Ajuda-nos a enxergar o caminho apertado como de fato ele é. O maravilhoso caminho que nos leva à salvação. E não como uma maldição que nos impede de fazer o que na carne queremos. Ó Senhor, ajuda-nos a ter a nossa mente transformada, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja experimentada por cada um de nós. Ajuda-nos a esperar em Ti, Senhor Jesus, não somente nesse mundo, mas principalmente no vindouro. Entendendo que muito mais sábio é entesourar onde nem ladrão rouba, nem a traça, enferruje e corrompe, que é o reino dos céus. Fala, Senhor Jesus, que a Tua humildade esteja também nas nossas vidas, Senhor, como marca de quem somos e a quem pertencemos. Que o amor que o Senhor sente por nós seja sempre o referencial do amor que nós devemos sentir uns pelos outros. Ajudai-nos, Senhor. Completa, Senhor, a Tua obra perfeita, maravilhosa, Senhor, nas nossas vidas para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, salve-se mutuamente com um cumprimento santo. E volte para casa cheio de júbilo, retumbante de alegria, pois Deus é bom.